Olá, seja super bem-vindo a mais uma edição do nosso Flow Drops, todos os domingos, ou quase todos, com temas que são relevantes dentro do mundo da cultura organizacional e da performance humana, da ativação de estados ampliados de consciência. Quem acompanha o canal aqui, as minhas conversas, meus vídeos, meus workshops, cursos, etc., sabe que eu sou mentor de algumas plataformas, e especialmente da Talk to You, que é uma plataforma que atende a executivos de vários níveis, em várias organizações de vários segmentos, e faço as minhas mentorias também com alguns clientes diretos também nesse nível de gestão de equipes de pessoas, de liderança, sejam em C-levels ou em níveis intermediários, não importa, mas são pessoas que têm responsabilidade de cuidar de outras pessoas. E esse trabalho, ao longo dos últimos anos, tem me dado um retrato bastante fiel de quais são as dores e dificuldades que esses líderes estão sentindo cada vez mais, num mundo que muda a cada segundo e que mudou violentamente, né, em 2020. Então, nós estamos entrando aqui agora no ano de 2022, o segundo ano dessa pandemia, agravada por um conflito bélico, uma guerra, quem poderia imaginar? Né? Surreal quase pensar que a gente tem uma guerra agora que está escalando, que não tem sinais de diminuir, os impactos econômicos são fortíssimos, especialmente aqui no Brasil. A gente sabe do estrago que a inflação pode fazer. Essas novas gerações não sabem, não lembram, mas nós já passamos por situações muito complicadas em termos de inflação e estamos agora tendo que prestar atenção nesse tema também. Então, isso se soma às responsabilidades e às dificuldades e os desafios que o líder tem dentro do seu dia a dia na organização. Ora, ele passa, e todos nós, né, que trabalhamos, passamos, em média, 70% da nossa vida adulta no trabalho, isso dá mais de 90 mil horas da nossa vida, quer dizer, precisa ter significado, é o que eu falo sempre. Por que você faz o que você faz do jeito que você faz? Qual é o seu propósito? Qual é a sua causa? Por que você faz isso? É uma simples questão de troca do seu trabalho, do seu talento, da sua habilidade? Ou você tem algo mais que você enxerga e se identifica? Então, dentro desse quadro, né, porque isso, vocês vão entender, essa identificação com algo maior é o que vai fazer nascer um novo tipo de liderança. Nesse mundo que é híbrido, nós estamos falando dessa volta ao presencial, mas não total, embora algumas empresas queiram exercer, né, o seu poder de decisão e dizer nós queremos todo mundo junto, porque é importante estarmos todos aqui produzindo juntos, isso não vai depender da empresa mais. Isso vai depender das pessoas, não está mais na mão da empresa. Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos com o Great Resignation, né? A fuga de talentos de pessoas que se viram ali refletindo por que deveriam continuar trabalhando daquele jeito. Então, essa é uma discussão ampla, nós não vamos entrar nela, mas uma realidade nós temos que debater, que é o trabalho híbrido. Então, não é totalmente presencial e não é totalmente remoto. E esse misto, ele traz novos elementos de desafio também para o líder, que antes, quando estava no remoto, teve algum momento, alguns deles principalmente, né, naquelas empresas, nas organizações muito classicamente hierarquizadas, de comando e controle, o microgerenciamento foi uma armadilha, né? Mandar o WhatsApp a cada 20 minutos para a equipe, aquela insegurança de não estar vendo o que as pessoas estão fazendo, quer dizer, isso é um apego fútil, tolo, porque o que importa, ou deveria importar, é o resultado do que essas pessoas fazem, e não quanto tempo elas levaram para fazer aquilo. Bom, também é outra discussão que nós não vamos entrar aqui, porque hoje o tema é dessa realidade híbrida, e eu fui buscar, através de uma rápida enquete no LinkedIn, e eu vou até mostrar para vocês aqui, porque eu não tenho agora como dividir, mas está aqui, ó, vocês podem ver, está aqui o resultado, eu vou ler para vocês, eu estou aqui, o escritório hoje está meio bagunçado, né? Domingo começa a minha semana, é o dia de eu dar uma ordem para preparar a semana, mas eu quis mostrar para vocês, eu vou trazer aqui o resultado. Liderança no trabalho híbrido. Qual a sua maior dificuldade hoje? Foi o que eu perguntei para as pessoas no meu LinkedIn, e tive um bom retorno. Eu queria dizer aqui que
eram 4 opções, são fortalecer a relação com o time, desenvolver as pessoas, o excesso de demandas ou a falta de foco. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, lá em cima com 34%, fortalecer a relação com o time. Ó, bem interessante, fortalecer a relação com o time é uma coisa que é importante agora, principalmente porque nós estamos passado o drama, o impacto da pandemia, do trabalho puramente remoto, com todos os ajustes que a gente teve que fazer. Agora, a ideia é fortalecer a relação com o time. Muito bem, esse foi o primeiro. Em segundo lugar, excesso de demandas. A gente acabou, né, tendo que entender que nada parou, mas algumas coisas tiveram que ficar para depois, em função das emergências, das urgências, da pandemia, do remoto, etc. E falta de foco com 26%. E lá atrás, desenvolvimento das pessoas com 11%. Ora, excesso de demandas, falta de foco e a necessidade de fortalecer a relação com o time, no nosso entendimento, ao longo dos anos que eu venho trabalhando com equipes de alta performance e com líderes nas mentorias, em workshops e consultoria também, de cultura organizacional, a gente entende que o fortalecimento da relação com o time, que está lá em cima como principal preocupação e dificuldade do líder nesse mundo híbrido, ele é o resultado também da falta de foco. Então, a falta de foco, que está lá com 26%, em terceiro lugar, com 28% o excesso de demandas e com 34% fortalecer a relação com o time, a falta de foco é a causa. As pessoas não se veem muito sem foco, porque elas estão tão atarefadas e tentando fazer tantas coisas ao mesmo tempo que elas não se veem. Elas não se veem como uma pessoa que não tem foco, porque ela está ligada. Só que ela chega no fim do dia, não conseguiu baixar aquele monte de pendência da lista de pendência dela, que, aliás, é um papo para outro dia também, mas não faça a lista de pendência, você só vai aumentar seu estresse. Proteja a sua agenda, bloqueie momentos da sua agenda para determinadas coisas, blinde seu tempo. Isso é um papo para outro dia, mas eu estou comentando aqui coisas que são naturalmente inevitáveis na nossa relação com o trabalho. A gente acha que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, e ao achar que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, não só eu não estou conseguindo fazer isso tudo ao mesmo tempo e bem feito, vai faltar coisa, como eu me desgasto, porque eu não tenho foco. Então, a coisa roda, 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 a gente cai no mesmo problema, que é a falta de foco, a dificuldade de sustentar foco, concentração e daí sim produzir. Outra pesquisa que nós fizemos, aí sim mais detalhada, foi para a nossa base de clientes, e também fiz até aqui também, soltei aqui no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, mas ela era focada nos nossos clientes. E a gente teve o seguinte resultado, para algumas perguntas que a gente fez. Então, escolha as alternativas que melhor completam a seguinte frase: quando terminam meus dias de trabalho? E aí, massivamente, as pessoas responderam, 33,3%. Sinto que estive muito ocupado, mas pouco produtivo. E logo em seguida, com 15%, tenho a sensação de que não cumpri todas as tarefas. Bom, enfim, aí a gente vai ter um gráfico pizza, deixa eu até mostrar para vocês de onde eu estou tirando esses números, depois a gente vai dividir com mais calma. Hoje é que eu queria, assim, pela urgência do tema, né, e vocês vão entender por que a gente está preparando um material novo sobre isso, mas olha, aí outra pergunta interessante. Pensando em sua situação atual, com qual das opções abaixo você mais se identifica? Não me sinto estressado, sinto-me um pouco estressado ou sinto-me muito estressado. 51,1% das pessoas responderam que sentem-se um pouco estressadas. Pensando na sua rotina, como você se sente no fim do dia? Muito cansado, pouco cansado, cheio de energia? Qual que é a sua resposta? Então, 48,9% responderam que estão muito cansados. E logo na sequência, um pouco cansados. Ou seja, cansado. 48,9% mais 26,7%, nós estamos falando de quase 80% das pessoas. Bom, aí a gente segue com 0 a 10 para sua produtividade, 0 a 10 para sua capacidade de foco e concentração. É interessante porque a maior parte das pessoas se avalia como tendo foco entre 6 e 8 numa escala de 10. E isso é um auto-engano.
Mas é isso aí, a gente vai explicar tudo depois. Por que é auto-engano? A gente acha que está focado, mas não está. Vamos ver o que mais que eu perguntei aqui. Bom, tem várias outras respostas. É uma pesquisa muito interessante. E depois a gente vai publicar dados, mas eu queria destacar esses dois aspectos aqui para vocês, da questão do foco e da questão do desgaste físico. E aí eu quero comentar que essa nova realidade híbrida ela traz uma necessidade de uma reflexão de quem a gente realmente quer ser como líder nesse mundo novo que está surgindo. Que aspectos que a gente quer trabalhar? Eu já venho trabalhando, quem conhece e acompanha aqui já viu o que eu falo sobre os 9 Cs da liderança consciente, da liderança humanizada, da alta performance humana, porque ele consta de momentos e habilidades e características que a gente deveria tratar para chegar lá, né? O primeiro sendo uma comunicação fluida, verdadeira, transparente, que constrói um pouco mais de confiança, que é o principal aspecto desses 9 Cs. A confiança, já a palavra fala, é com fé. Eu não pego, eu não vejo, mas eu sinto ou não sinto, e se eu não sinto, né, eu não consigo ir além. Bom, gente, então é assim. Eu vou comentar com vocês, depois dessa pesquisa, eu fiz um retrato. Né? Eu fui olhar todo o meu. Eu tenho um caderno aqui, deixa eu mostrar aqui o caderno. O caderninho é um dos cadernos, eu tenho alguns já preenchidos, com as minhas conversas com os meus mentorados ao longo desses anos. Todos líderes, todos em posição de liderança, de gestão de pessoas e tal. E eu escolhi aqui uma das minhas mentoradas, é uma mulher que eu vou chamar de Laura, não é o nome dela, mas é o nome que eu vou dar para ela. E essa pessoa, eu vou descrever para vocês um pouco quem é a Laura, porque eu quero que você preste bem atenção nisso, porque a Laura é um recorte grande de boa parte dos meus mentorados. Eles se queixam de situações como essas que eu vou narrar para vocês, dessa pessoa. A Laura, ela tem 39 anos, ela mora na cidade, ela é casada, ela tem um filho de 8 anos, ela é gerente sênior de um banco de tamanho médio, que se modernizou muito agora, né, com fintechs, etc., foi comprado por um outro grupo financeiro, e ela tem a responsabilidade de liderar o time de coordenadores e analistas. Ela tem um MBA, ela sempre está buscando se atualizar em relação às melhores práticas de gestão de liderança, ela participa de palestras, eventos, online ou não, ela é super querida pelo time, mas ela sente que tem uma janela lá, um buraco, um gap entre o ritmo dela e o ritmo da equipe. E ela tenta compensar com várias reuniões semanais de status, querendo ver todo mundo, né? Uma política de portas abertas, né? Que as demandas que ela tem do dia a dia dela, inclusive da liderança dela, né? Não deixam essa política de portas abertas sempre acontecer do jeito que ela gostaria. Então, ela é difícil de ser encontrada, às vezes, na sala dela. Por quê? Né? Constantemente ela é chamada por pares dela, por líderes, para comitês, para reuniões estratégicas, e ela passa a maior parte do tempo envolvida com questões políticas e com questões operacionais da instituição. Então ela tem pouco tempo com o dia a dia do time dela e das entregas dela. E aí, depois da pandemia, com o trabalho remoto, ela ficou consumida pela dúvida de como é que o time dela ia se desempenhar sem ela estar por perto e sem uns aos outros estarem perto uns dos outros. Isso eu falei agora há pouco, no começo do vídeo, sobre a questão da armadilha do microgerenciamento. Ela caiu nessa armadilha. Mas ela percebeu quando o próprio chefe dela fez isso com ela também, o microgerenciamento. E aí ela se deu conta de que aquilo não era produtivo. Pelo contrário, um clima de comando e controle, insegurança, incerteza, que gerava mais ansiedade do que produtividade. Ansiedade, medo, dúvida. Né? Então, quando ela sacou isso, ela procurou construir um ambiente positivo para o time durante o remoto, né? E agora, todo mundo voltando para o presencial, quer dizer, nem todo mundo, mas alguns ao mesmo tempo, ela tem marcado algumas conversas, alguns papos, algumas reuniões, porque ela está com muita dúvida de como é que vai ser trabalhar em equipe e dentro desse mundo híbrido daqui para frente. Então, com essa situação, claro, a vida pessoal dela foi a primeira vítima, né, de um processo que começou em 2020, com a chegada dessa pandemia e com essa mudança toda no mundo do trabalho. No começo, a forma de dividir espaço para reuniões com o marido, né,
em casa, né? Todo mundo passou um pouco por isso, pelo menos quando trabalhava numa empresa, teve que se adaptar, se ajustar. Aí teu filho com as aulas, né? As interações com a escola e ainda o time dela que ela não podia perder de vista. Você se identifica um pouco com essa situação da Laura? É uma situação que é recorrente. Eu vi com muitos dos meus mentorados, um pouco mais, um pouco menos, com algumas características e tal. Então, agora a Laura está no seguinte momento, né? O banco voltou a ser presencial, nessa visão de nem todo mundo ao mesmo tempo, né? E as pessoas estão voltando devagarinho, nem todos os dias e tudo mais. E esse sistema híbrido permitiu que ela construísse uma rotina nova. Mesmo que seja híbrido, ela ainda se queixa de uma sensação enorme de cansaço, de falta de tempo, aquilo que a pesquisa mostrou para a gente aí. E aqueles estudos que ela gostava de fazer, os cursos online e tal, ela não está conseguindo resolver as queixas do filho de distância dela, porque ela vai ao escritório, mas quando ela está em casa, ela também está trancada em reunião, marido, família, amigos, todo mundo aí sentindo falta. E aquilo que ela valorizava, como todos nós, né, os fins de semana, já não tem mais aquela energia para passar o fim de semana, porque ela está esgotada, sem disposição para nada, a não ser para a companhia do filho e do marido. Mas o marido também está sendo demandado pela empresa dele. Então, aquele fim de semana que era gostoso já não tem tantos atrativos. E ela está demonstrando já alguma impaciência com uma situação que parece que não tem muita perspectiva de mudar, porque a empresa não vai mudar o ritmo. Em tempos antigos, ela comentou comigo, ela se orgulhava de várias realizações, de várias conquistas que ela tinha, né? E algo que ficou meio na distância, está longe. Ela sabe que ela tem potencial, eu sei que ela tem ambição de crescimento, ela procura mentores dentro da organização, fora da organização, conversamos bastante, né? E isso é legal, porque mostra que ela está disposta a construir nela, ou trazer para ela uma nova caixa de ferramentas para lidar com tudo isso, né? Eu brinco, o cinto de utilidades da Batgirl, né? Mas, enfim, o fato é que ela busca essas referências para o que vai acontecer, né? Nessa nova fase, onde tanto as empresas como os líderes ainda estão tateando, andando devagarinho, pisando em ovos para saber como é que vai ser. É assim para você também? Me conta, deixa aí, manda um comentário, conversa com a gente. Eu vou fazer uma conversa aberta brevemente, vou avisar todo mundo sobre esse e outros temas e como você vai poder resolver isso na sua vida. Porque tem jeito. É possível tratar tudo isso que a gente está vendo com recursos que talvez você tenha ouvido falar, conheça, mas ainda não teve coragem de usar. E a gente vai falar mais disso aí ao longo da semana que vem, tá bom? Boa semana que está começando, um ótimo dia de domingo, se você está vendo isso no domingo, se você está vendo isso durante a semana, que o Flow esteja com você.